Será mesmo que encontraram a cidade perdida de Atlântida? A propósito, quem são essas pessoas que continuam falando sobre isso? Precisamos descobrir quem raios são elas? De qualquer forma, mais uma vez, eu divago. Fique aqui comigo. Uma ilha extraordinária, lar de uma poderosa civilização e escondida no fundo do mar por um poderoso terremoto. A história de Atlântida ainda nos fascina mais de 2000 anos depois de ter sido escrita. Atlântida era um lugar real ou apenas uma história fictícia? Alguns acreditam que ela realmente existiu, outros dizem que é um mito, e há aqueles que acreditam que algumas partes da história foram baseadas em fatos reais. No entanto, muitos têm procurado a localização da cidade perdida, mas eles poderiam estar procurando no lugar errado todo esse tempo? Talvez. Um relatório recente afirma ter descoberto a verdadeira localização de Atlântida, e esse local não fica nem perto de onde se imaginava. Continue assistindo para mais detalhes, mas primeiro aproveite este momento para inscrever-se em nosso canal, onde você encontrará as respostas para as maiores dúvidas da sua vida. Há novos vídeos todos os dias aqui, no Lado Incrível da Vida, então dê um toque nesse sino de notificações se você não quiser perder nada. Tudo bem, a lenda de Atlântida. Vamos rever essa história. A ideia de Atlântida foi conceituada pelo filósofo grego Platão, que escreveu sobre isso em duas de suas obras, Timeu e Critias. Na escrita de Platão, a história é assim. Sócrates reuniu-se com 3 homens, Timeu de Lócrida, Hermócrates de Siracusa e Critias de Atenas, para descobrir como Atenas havia interagido com outros estados nos tempos antigos. Foi quando Critias se adiantou e contou uma história. Agora, fique comigo aqui porque é uma situação do tipo ouvi dizer a bocas pequenas. Critias ouvira isso de seu avô, que por sua vez o ouvira do poeta Solon enquanto estava no Egito. Lá, Solon conversou com sacerdotes que falavam de uma batalha lendária envolvendo o Egito e Atenas. Ainda está me acompanhando? Não se perdeu? Ok, vamos adiante. Atlântida era uma ilha extraordinária no Oceano Atlântico. Quanto à principal cidade ali localizada, sua peculiaridade era que teria um formato de anéis concêntricos que alternavam entre água e terra. A cidade era lindamente projetada, possuía uma arquitetura extravagante, abrigava reis e uma importante força militar, e no geral era uma maravilha de se ver. Para completar, também continha uma abundância de metais preciosos, ouro e prata. Por alguma razão desconhecida, Atlântida decidiu travar guerra com o restante da Ásia e da Europa. O único a tentar se defender contra um inimigo tão poderoso foi Atenas, que enfrentou as forças de Atlântida e as derrotou, provando assim que Atenas era realmente superior a outros estados. Tendo falhado, Atlântida caiu em desgraça com as divindades, que destruíram a antiga civilização com terremotos e inundações que eventualmente afundaram toda a ilha no mar. Uau, essas divindades! Que estraga-prazeres, hein? Em essência, a lenda de Atlântida tenta mostrar que Atenas era o estado mais poderoso. É uma história sobre uma cidade pequena, mas pacífica, Atenas, que triunfa sobre uma poderosa, mas corrupta Atlântida. Assim, a história certamente funciona como um conto sobre a ganância humana, a corrupção e o poder que uma nação pequena, mas justa, pode deter sobre um tirano. Será que Platão estava apenas contando uma história, embora moral, mas ainda apenas uma história? Ou será que ele se referia a eventos reais? De acordo com Platão, a história aconteceu cerca de 9.000 anos antes de seu tempo e foi passada adiante por poetas e outros contadores de histórias. Este ponto suporta a ideia de que Atlântida nunca foi baseada em eventos verdadeiros. Se a história já existia cerca de 9.000 anos antes de Platão, provavelmente alguém já teria escrito sobre isso. No entanto, Atlântida foi descrita apenas nos trabalhos de Platão. Outro aspecto a considerar é o modo como a história foi contada. Foi um conto transmitido de geração para geração, dos sacerdotes egípcios a Solon, que contou ao avô de Critias, depois ao próprio Critias e finalmente a Sócrates. Se a história fosse real, as informações seriam perdidas, mal interpretadas ou alteradas de alguma forma.
Através do boca a boca, uma história pode se transformar de tal maneira que a pessoa que a recebe no final pode ter uma versão completamente diferente. Como o boca a boca é uma fonte pouco confiável, se a história fosse real, não há como saber como seria o enredo original. Mas isso não é suficiente para dizer que Atlântida foi totalmente inventada. Talvez alguns aspectos da história tenham sido baseados na vida real? Existem algumas teorias que suportam a existência de Atlântida. De acordo com Robert Ballard, o explorador do oceano que descobriu os destroços do Titanic, a história de Atlântida faz sentido, porque coisas semelhantes aconteceram com outras civilizações. Ao longo da história, aconteceram inundações cataclísmicas, terremotos e erupções vulcânicas. Há quase 3.600 anos, uma erupção vulcânica causou estragos na ilha de Santorini, na Grécia, pondo fim à antiga civilização minoica. Alguns acreditam que a Atlântida de Platão seja baseada no desaparecimento do povo minoico. Então é razoável dizer que se essa situação ocorreu com a civilização minoica, poderia ter acontecido com a Atlântida também. Se a ilha existiu realmente, existem muitas teorias sobre sua localização original. Alguns afirmam que existira sob a Antártida, na costa da Espanha ou em algum lugar do Mediterrâneo. O próprio Platão escreveu que havia uma ilha situada em frente aos estreitos. Acredita-se que o estreito a que ele se referia fosse o Estreito de Gibraltar, a via marítima que separa a Europa da África. No entanto, nessa área não há evidências de uma cidade perdida. Talvez Atlântida esteja escondida não muito longe deste estreito? As pessoas têm procurado por ela, esperando que esteja enterrada no mar. Mas os restos de Atlântida poderiam estar no meio do deserto do Saara? A estrutura de Richat, casualmente conhecida como o Olho do Saara, é uma formação circular na Terra localizada no noroeste da África, no país da Mauritânia. E se você olhar imagens que descrevem como a cidade de Atlântida deve ter sido e compará-las com a estrutura de Richat, é impossível negar as semelhanças. Se você andasse pela estrutura de Richat, provavelmente não seria capaz de dizer que ela tem os mesmos círculos concêntricos descritos para Atlântida. Você precisaria de uma perspectiva diferente para identificá-los. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabia sobre a estrutura de Richat até ser vista do espaço. A tripulação da sonda Gemini 4, em 1965, viu de cima e tirou fotos do local. Quando você vê dessa perspectiva do espaço, realmente começa a se perguntar: talvez seja aqui que a Atlântida esteve escondida todo esse tempo? Para dar ainda mais respaldo a essa teoria, a estrutura de Richat é próxima do tamanho que Platão deu para a cidade de Atlântida em suas obras. Platão escreveu que a Atlântida tinha 127 estádios de diâmetro. Existem ideias diferentes sobre como interpretar antigas unidades de medida, mas a maioria das fontes colocam o estádio como algo entre 185 e 192 metros. Então, faça as contas. E 127 estádios somariam cerca de 24 quilômetros. Quanto à estrutura de Richat, os cientistas mediram seu diâmetro em cerca de 40 quilômetros. Claro, isso é muito diferente de 24, mas veja isto: o círculo interno tem 30 quilômetros de diâmetro. Mais uma vez, não são exatamente 24, mas não se esqueça de que são medidas aproximadas. Não sabemos o cálculo exato de Platão e só podemos fazer nossas próprias suposições sobre o tamanho da estrutura de Richat. Não é como se você pudesse atravessar essa coisa com uma fita métrica e obter a quantia exata. Mas, ei, podemos tentar. Quem tem uma fita métrica de 40 quilômetros? Ninguém? Tá bom. Além da formação de círculos dentro de círculos e tamanhos semelhantes, outro argumento é que Platão descreveu a cidade com belas montanhas ao norte, que é uma cadeia de montanhas na parte norte da estrutura de Richat. Você pode estar se perguntando como uma ilha poderia estar no deserto e não no fundo do mar. Vamos ver as próprias palavras de Platão. Ele escreveu que a Atlântida não era mais acessível por navio. Isso significa necessariamente que afundou nas profundezas? Ou poderíamos interpretar essas palavras dizendo que a Atlântida se tornou parte de um pedaço de terra comum, perdendo seu status de ilha? Para apoiar esta afirmação, existe o fato de que a estrutura de Richat está profundamente erodida, o que significa que grandes quantidades de água devem ter criado as formações que existem lá atualmente.
Fotos da área costeira da região mostram o que parecem ser formações de água indo da costa até onde a estrutura de Richat se encontra agora. Então, basicamente, ao invés de uma ilha perdida que ficou submersa nas águas, ela poderia ter se elevado delas. É uma teoria bastante instigante, mas é tudo o que é, uma teoria sem nenhuma evidência concreta. Então agora é sua vez de participar da discussão. Você acha que o olho do Saara é, na verdade, os restos da cidade perdida de Atlântida? Deixe-nos saber nos comentários. Se você achou este vídeo interessante, dê um joinha e compartilhe-o com seus amigos. Não se esqueça de inscrever-se e ficar no lado incrível da vida.